dia, meus netinhos! Sejam bem-vindos ao nosso Papo de Intimidade. No programa O Espírito da Letra. Em cada domingo, estamos estudando as músicas populares brasileiras, buscando compreender à luz do Espiritismo, do Evangelho, sob a ótica do Espírito Fritzschein, pela mediunidade do meu netinho Ellerson, aquilo que os compositores quiseram nos trazer, e algo mais, retirando o espírito da letra. Gente, tá gostosinho demais os nossos encontros, não estão? E a voz da Aline? Nossa, não tem nem o que falar, cada vez melhor, tocando nosso coração. E hoje, a canção que nós vamos estudar, Andar com Fé Eu Vou, do Gilberto Gil. Vamos escutar e daqui a pouco eu volto, para a gente poder conversar sobre ela. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Que a fé tá na mulher, a fé tá na cobra coral. Num pedaço de pão. A fé tá na maré, tá na lâmina de um punhal. Na luz, na escuridão. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Que a fé tá na manhã, a fé tá no anoitecer. No calor do verão. A fé tá viva e sã, a fé também tá pra morrer. Triste na solidão. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Certo ou errado até, a fé vai onde quer que eu vá, a pé ou de avião. Mesmo a quem não tem fé, a fé acostuma acompanhar, pelo sim, pelo não. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Gostosinha demais essa música. Você ficou aí trauteando? Você ficou aí cantando com a gente? Repetindo o refrão? Geralmente a gente só sabe o refrão, né? Porque as outras estrofes é mais difícil. Gilberto Gil foi muito inspirado, né? Eu vou confessar uma coisa pra vocês, pode? Vou falar. Eu gosto dessa música também, que ela se identifica muito comigo. Anda com fé eu vou, que a fé não costuma falhar.
As meninas ficam brigando comigo que às vezes eu falo as coisas erradas. Aí você vê, a licença poética, né, permite também a música tenha essas palavras, né, que às vezes faz identificar com o povo brasileiro. Mas assim, logo no refrão da música, gente, já nos fala a respeito da fé robusta. Anda com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Isso mesmo, Allan Kardec, o nosso codificador, em O Evangelho segundo o Espiritismo, quando vai tratar acerca da fé transporta montanhas, a passagem do Evangelho, nos fala, orientado pelo Espírito de Verdade, acerca dessa fé que se mantém de pé, mesmo diante de quaisquer circunstâncias. Essa passagem do Evangelho todo mundo conhece, não conhece? Quando Jesus estava lá no Monte Tabor, descendo com seus 3 apóstolos, Tiago Maior, João e Simão Pedro, e ele se deparou com o Pai, que encontrava com o coração assim, opresso. Estava assim, turdoadinho, porque o seu filho, ora caía no fogo, ora caía na água. Ele tinha trazido para os seguidores de Jesus, porque o mestre estava lá no monte, ficou a noite todinha, e conta o Espírito Amélia Rodrigues, pela mediunidade de Valdo Franco, que os 9 apóstolos fizeram de tudo, gente, de tudo para poder curar o menino e não conseguiram. Então, quando Jesus voltou lá do Monte Tabor, o pai foi correndo, né, pediu auxílio, já que os apóstolos não puderam ajudar. Então, Jesus pediu para trazer o menino à sua presença. O mestre percebeu a presença de um espírito que o atormentava e, estendendo a mão, Jesus libertou aquele menino das malhas da obsessão. E o pai e o filho ficaram muito felizes. E quando eles se foram, os apóstolos, uns olhando para os outros, os 9, sem entender nada, que eles fizeram exatamente o que Jesus fez e não conseguiram. Então eles perguntaram o que tinha acontecido. E Jesus falou: se vocês tivessem a fé do tamanho de um grão de mostarda, seriam capazes de transportar montanhas. Que não é as montanhas de terra, né, gente? De tijolos, nada disso. São as montanhas interiores que nós trazemos dentro do nosso coração. Jesus, a todo instante, ele valorizou e mostrou a importância da fé. Quantas vezes, quando ele curou as pessoas, ele dizia: a tua fé te curou. Com a mulher hemorroíça, ele falou essa frase, aquela que tocou apenas as vestes de Jesus, ficou curada. Também para a mulher cananeia, ele disse para ela: eu nunca vi em Israel uma fé como a sua. Para o centurião de Cafarnaum, foi pedir Jesus procurar o seu servo. Então, assim, Jesus a todos os instantes falando-nos acerca dessa sementinha que cai no nosso coração e que precisa germinar. Se a gente for perceber a história do povo judeu, foi o Espírito Friedstein que recordou disso, nós vamos perceber como é que eles mantiveram a fé robusta. Um cântico de fé a esse Deus único, a esse ser que o sustentava nas adversidades. Olha para vocês verem, gente, você aguentava? Você aguentava? O povo judeu ficou 400 anos sob a escravidão do solo egípcio. Foi assim, geração a geração, eles mantiveram a fé, sabiam que Deus os iria libertar, não sabia quando, mas que ia. Depois, quando Moisés surge, ele fica 40 anos no deserto, procurando a terra prometida. Depois, quando encontra a terra prometida mais tarde, são subjugados pelo Império Romano.
Aí você dizer que tanto sofrimento. E eles mantiveram assim, a certeza de que Deus provia de tudo. É claro que um ou outro destoava, né? Não é todo mundo. Mas o povo judeu, de uma maneira geral, nos traz esse ensinamento. É tão difícil manter essa chama acesa, não é? Manter assim essa força nas horas mais difíceis da nossa vida, porque manter a fé na hora boazinha é muito fácil, não é? E o cantor baiano Gilberto Gil, ele foi muito inspirado, né, gente? Convidando-nos a essa proposta divina de andarmos com fé, mantermos-nos assim erguidos. As experiências, elas passam pela nossa vida e tem um outro significado quando a gente tem a fé dentro do coração. Mas no dia a dia, costumeiramente, o que a gente tem? O que a gente tem? É a fé vacilante, não é? Essa fé que tomba a qualquer momento. Ainda nos assalta essa fé que se perde nas horas que nós mais precisamos fortalecê-la dentro de nós. A fé viva e sã, ela não permanece. A fé também tá para morrer, diz a música, ó triste na solidão. Nós ainda temos uma fé muito condicional. Se é assim, eu vou confessar. Às vezes eu sou assim. Tem assim a boca que canta louvores, tem os joelhos que às vezes se dobram para a oração, para agradecer, mas enquanto tudo está correndo do jeito que a gente quer, né? Do jeito que eu quero. Daí a pouco, quando é fé, surge uma oportunidade de dar testemunho, sofrimento, uma aflição que bate. Olha, a gente vai desistindo, vai se revoltando, vai questionando se Deus realmente existe, se Ele sabe de tudo que está acontecendo. Nossa, eu sou uma pessoa tão boa, nossa, por que está acontecendo isso comigo? E até duvidamos a misericórdia que Deus tem em favor de todos nós. Então a fé, ela vai se apagando dentro do nosso coração e cedendo lugar, gente, a um vazio existencial. Quando é fé, a gente está perdido, está na solidão, está na tristeza, na depressão. Não sabe por quê? Que deixou se envolver pelas experiências amargas. Então é preciso que a gente seja preenchido pelo amor de Deus. Sim, nós estamos na condição de filhos e precisamos nos entregar totalmente a esse Pai que é amoroso, que é justo, que nos dá segundo as nossas obras. Então a fé, ela vai deixando de ser vacilante para se tornar uma fé robusta, onde nós vamos percebendo a presença de Deus em nossas vidas. Que Ele está muito mais próximo de nós do que imaginamos. Porque o Pai, Ele nunca dá a pedra ao filho que pede pão. Tem até, gente, aquele poema maravilhoso. Não sei se vocês conhecem. Pegadas na Areia. Fala uma pessoa que foi recordando a vida dela ali na beira da praia. Quando é fé, que ela terminou de ver tudo, ela olhou para trás, tinha 2 pegadas na areia. Ela ficou toda felizinha, porque uma era a sua pegada, a outra era a pegada do Senhor. Ela chamou a atenção daquela pessoa quando ela viu que tinha uns lugares que só tinha uma pegada. Ela ficou curiosa, né? Quando foi ver, quando é fé, é nas horas mais difíceis, só tinha uma pegada. Ela ficou tristonha, porque na hora que ela mais precisava, ficou sozinha. Aí então a voz disse para ela que nas horas mais difíceis da vida dela, ela não estava sozinha. Era Deus que a carregava no colo, o Senhor que lhe dava
toda a atenção. Então, assim também acontece conosco, nos nossos problemas e dificuldades. A fé não pode ser vacilante, não pode deixar morrer a fé, como diz aqui a canção. Mas para isso é necessário ter o quê, gente? Vou falar. Preciso ter obras. Isso mesmo. Tiago Menor, um dos apóstolos de Jesus, escreveu uma carta, uma epístola. E ele falou que a fé sem obras, ela é morta. Tem até aquela frase que ele fala, né? Que se nós mostrarmos a nossa fé sem as nossas obras, que ele nos mostrará a sua fé com as suas obras. Isso mesmo. Ele foi assim nos mostrando a realidade da vida por meio das atitudes que preenchem o nosso coração, que preenchem a nossa alma, que nos faz verdadeiramente caminhar. Mas a gente está aqui hoje refletindo sobre a fé. Nós vamos dar o nosso pequeno intervalo, nosso momento de divulgação. Daqui a pouco eu vou voltar falando, gente, não sai daí não, a respeito daquelas pessoas que diz que não tem fé. Você conhece alguma? Diz que não tem fé não, vamos descobrir. Daqui a pouco eu volto, vamos ver o nosso momento de divulgação. Em nosso momento de divulgação de hoje, nós vamos falar sobre Canções da Vida. Esse pequeno, grande livro em forma de canções. Mas não são músicas como essas que estão sendo estudadas no programa O Espírito da Letra. São canções que falam ao coração. A sabedoria do Espírito Bezerra de Menezes, que através de mensagens tão curtas, fala-nos da mensagem divina endereçada ao nosso coração. Esse livro é muito peculiar, que ele foi escrito há 10 anos atrás, no Vale do Jequitinhonha, onde meu netinho Ellerson tinha ido fazer algumas palestras. E durante a viagem ele foi psicografando, por orientação da espiritualidade. Quando completou 10 anos que ele faz esse trabalho lá no Vale da Jequitinhonha, o Espírito Bezerra de Menezes voltou a escrever nas cidades pelas quais ele passou, aumentando um pouco mais o livro nas mensagens de reflexão. É um livro super bonito, colorido, com fotos maravilhosas, nos fazendo entrar para dentro da mensagem que foi escrita. A renda desse livro é revertida para a Amivale do Jequitinhonha e também para a divulgação do Espiritismo. Você que queira adquirir, aqui na tela está aparecendo o QR Code. Basta apontar a câmera do seu celular e vai entrar no site, onde você pode comprar estes e outros trabalhos do meu netinho, o Ellerson. Confiram lá. Você conhece alguém? Conhece? Alguém que diz que não tem fé? Como que fala mesmo? Ah, é ateísta. Que no Brasil tem pouca gente, né, que é ateísta, que diz que não acredita em Deus. Às vezes a pessoa não acredita em Deus, mas tem fé, né, gente? Tem fé em alguma coisa. Não é em Deus, às vezes tem fé em si mesma, tem fé que vai alcançar os seus objetivos. Lá tem pessoa que é apática mesmo, não tem fé nenhuma, diz não ter, não é? Mas a fé costuma acompanhar ou pelo sim ou pelo não. Olha vocês que belezura essa música que o Gilberto Gil compôs. Sabe por quê? Porque tem um geneticista que descobriu que até mesmo as pessoas que falam que não têm fé, que não acreditam em Deus, que elas trazem um ponto de Deus. Já ouviu falar dele? Dr. Jim Hammer. Escreveu até um livro, gente, não é espírita não,
É um livro convencional que você acha nas livrarias comuns, chama O Gene de Deus. Vale a pena ler. Inclusive a mensagem que o Espírito Friedstein comenta sobre essa estrofe é: mesmo a quem não tem fé, a fé continua a acompanhar, ó pelo sim, ó pelo não, e deu o título Gene de Deus. No seu consultório, o Dr. Jim Hammer, ele, através de aparelhos sofisticados, eletroencefalograma, ele descobriu que nos lobos frontais do cérebro dos pacientes tinha uma luz que brilhava, intensa, outros com menor intensidade, e outros a luz estava quase apagada, mas tinha ali um pontinho. Tem que saber, cientista, negócio de pesquisar, e foi tentando descobrir, começou a pôr os pacientes na máquina, falava a palavra comum, substantivo comum, nada da luz brilhar. Quando ele falava uma palavra relacionada à espiritualidade, à religiosidade, a luz brilhava. Então entendeu que aquele ponto no nosso corpo físico era um ponto onde demonstrava a nossa fé, a nossa crença em Deus. Então, o que mais foi interessante nessa pesquisa é que ele ficou querendo saber aquelas pessoas que a luz estava quase apagada. Sabe o que ele descobriu? Sabe? Isso mesmo. Que essas eram as pessoas que diziam que não acreditavam em Deus, mas que estava lá assim, o pontinho lá, o ponto de Deus. Isso foi uma descoberta científica, mas que Jesus, há 2000 anos, ele já havia falado a respeito disso. Fazei brilhar a vossa luz diante dos homens. Vós sois a luz do mundo. Não colocai a luz debaixo do candeeiro. Colocai sobre ele para vos iluminar e a todos aqueles que estão ao seu derredor. Kardec, que nos trouxe e nos apresentou a fé raciocinada por meio da doutrina espírita, escreveu uma frase, até anotei que essa não posso errar, né, do codificador. Olha vocês que belezura que falou, orientado pelo Espírito de Verdade. A fé inabalável só é aquela capaz de encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. É maravilhoso isso, não é? Nos dá assim a certeza de que Deus está conosco. Então o gene de Deus é essa sementinha plantada dentro de nós, precisa se desenvolver. Para isso precisa ser cultivada. A semente de mostarda, falei no primeiro bloco do nosso programa, sementinha quase minúscula, quase insignificante. Mas quando é plantada, gente, ela cresce, fica enorme. Depois vocês olham aí no Google. Procure para vocês verem como que é a plantação da semente de mostarda. É uns arbustos grandes, sementinha petitinha, que torna um arbusto grande. Assim é a nossa vida. A gente começa com uma fé quase insignificante e ela se torna a razão do nosso viver, nos fortalecendo. Hoje o nosso programa falando sobre a fé, essa fé que a gente precisa andar com ela, andar com fé eu vou contar para vocês uma história real. Tava com saudade das nossas historinhas? Tava? Gente, mas é porque é tão rico os comentários do Espírito Friedstein que às vezes não dá tempo de contar as historinhas, né? Mas eu falei, essa eu tenho que contar, que essa eu nunca contei. O Netinho Wesley já contou várias vezes, mas eu nunca contei. Diz que lá no Rio de Janeiro, muitos anos atrás, tinha um farmacêutico. Trabalhava com a manipulação de medicamento. Ele era um homem muito bom, ajudava muitas pessoas, mas não acreditava em Deus. De jeito nenhum. Não acreditava que Deus existia. Um dia estava fechando a sua loja, parecia uma jovem toda desesperada, jovenzinha assim de 12, 13 anos, chorando, pedindo para ele, pelo amor de Deus, que pudesse fazer o medicamento da sua avó, porque ela estava muito doente. O médico havia prescrevido para ela uma dose única de um medicamento a ser manipulado. E ele assim foi tocado, compadeceu do que a jovem tinha falado. Então ele abriu a porta de ferro, chamou ela para entrar, abraçou para ninguém entrar
E ele foi lá no laboratório, pegou a receita, foi manipular o medicamento, pôs num vidrinho de vidro, entregou para ela, apagou, e ela falou aquela frase que a gente sempre fala, né? Pelo menos assim fui criada falando, que Deus lhe pague. Aí ele riu, falou assim, mas você já não me pagou o medicamento? Ela falou assim, paguei. Então Deus não tem que pagar nada, você já pagou. Vai levar o medicamento para sua avó. Ela entendeu nada, né? E abriu a porta de ferro, saiu correndo para levar o medicamento para a vozinha, toda feliz. E fechou a porta de ferro e foi lá dentro guardar os medicamentos, guardar, como que fala, as tinturas máteres. Tô aprendendo. E aí eu fui guardando tudinho. Quando é fé, gente, foi tomar desespero. Quando eu olhou uma substância que ele havia usado, era uma substância errada, letal. Quando a velhinha tomasse, ó, ia pro beleléu. Não ia sobreviver. Gente, esse homem ficou desesperado. E foi correndo lá na Receita para ver se tinha um telefone, algum endereço. Vocês viram como que é importante, né, ter os endereços de telefone nas receitas. Quando às vezes a farmácia pede, a gente acha ruim. Aí eu fui procurar, não tinha nada, só tinha o nome dela. Era a época de catálogo telefônico, eu fui procurar, não tinha. Que confusão toda. Ele abriu a porta de ferro da farmácia, saiu correndo pela rua. É claro que não achou, né, a jovenzinha. Já tinha ido. Ele voltou lá para a farmácia, deixou até a porta aberta de ferro, debruçou lá no balcão e chorou, gente. Ô, largado! Chorou, mas chorou. Sabe quanto tempo passou? Eu olhou para cima. Aí vocês veem a frase. E falou assim, eu sei que o senhor não existe, mas se existir, me dá a prova para eu poder acreditar. Salva a minha vida, que se essa senhora morrer, meu diploma vai ser cassado, eu preciso do diploma para trabalhar e tudo. Debruçou de novo chorando. De repente, gente, a jovem tocou no braço dele, ele ergueu os olhos, era ela. Ela chorava também. Ela falou assim, pelo amor de Deus, salva a vida da minha avó. Ele abaixou os olhos e disse, sinto muito. Não tem o que fazer. Ele já chamou a polícia? Ela regalou os olhos sem entender, mas polícia? Por que polícia? Eu não tive culpa. Ela falou assim, eu sei que o senhor não teve culpa. Não tive mesmo, foi por acaso que aconteceu isso, não vai acontecer de novo. Ela não estava entendendo nada. Aí ela falou com ele, eu vim aqui porque eu estava levando medicamento para minha avó, correndo, doidinha para tomar o medicamento, eu caí, seu moço. Caí no chão, o potinho de vidro caiu no chão, espatifou também, e agora ela está sem tomar o remedinho. Gente, esse farmacêutico respirou aliviado, um alívio só. Então ele falou com ela, eu vou fazer outro medicamento para você. Foi lá dentro, agora fez correto, certinho, entregou para ela o vidro. Aí ela falou assim, olha, eu não tenho aqui dinheiro para pagar o senhor, mas amanhã eu venho aqui de manhã cedinho pagar, tá bom? O senhor não importa não? Ele falou assim, olha minha filha, esse aí você pode levar e não precisa voltar para me pagar, porque esse foi Deus quem me pagou. Olha que belezura, história real essa. E aí a se foi feliz levando medicamento para sua avózinha. Tá vendo como que é as coisas? A gente fala que não acredita em Deus, mas na hora que aperta a primeira pessoa, o primeiro ser que a gente lembra é dele, né? Vamos andar com fé, gente! Vamos andar com fé, que a fé não costuma falhar, né? Assim? Nossa, mãe, belezura só o nosso encontro de hoje. Adorei. Você gostou? Então mostra aí pra mim que você gostou. Põe aí o joinha, o like no vídeo. Compartilha para outras pessoas poderem participar com a gente. Se é a primeira vez que você tá aí, busca, como que fala? Inscrever para poder engrossar cada vez mais a divulgação da mensagem do Evangelho. Se você não adquiriu ainda o livro Meu Netinho Wesley, ele, ó, Espírito da Letra, entra aí no site, compra, você vai receber na sua casa. Você vai estar ajudando o grupo Sheila e também a divulgação da doutrina espírita.
Semana que vem nosso programa continua e a gente vai estudar uma música que eu sou apaixonada. Eu adoro o Filho Adotivo. Nós vamos poder estudar ela de vários compositores, mas ficou conhecida mesmo foi através da voz do Sérgio Reis, esse cantor sertanejo que também adoro. Tá bom? Então, bom domingo para vocês. Fica tudo com Deus e até semana que vem. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Que a fé tá na mulher, a fé tá na cobra coral. Num pedaço de pão. A fé tá na maré, tá na lâmina de um punhal. Na luz, na escuridão. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Que a fé tá na manhã, a fé tá no anoitecer. No calor do verão. A fé tá viva e sã, a fé também tá pra morrer. Triste na solidão. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Certo ou errado até, a fé vai onde quer que eu vá. A pé ou de avião. Mesmo a quem não tem fé, a fé acostuma acompanhar. Pelo sim, pelo não. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar.